Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre dúvidas em nutrologia. Voltando do último congresso da Abram, agora em outubro de 2016, eu observei que muita gente tem dúvidas ocultas em nutrologia. O que são dúvidas ocultas? São aquelas dúvidas que às vezes a pessoa não sabe se tem, ou às vezes até tem, mas não pergunta, né? Então, baseado numa dúvida oculta muito comum, que eu tenho observado, que é os valores de referência na nutrologia, eu venho aqui falar um pouco sobre isso, né? O pessoal conhece muito isso como DRIS, ou ingestão diária recomendada. E há muitas confusões, porque tem várias entidades, vários organismos, vários governos que cada um faz o seu, né? Cada um faz o seu valor de referência. E às vezes as pessoas ficam perdidas. Qual seguir? Segue dos Estados Unidos, segue da Austrália, do Canadá, do Brasil? Quem que manda nisso? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. O que seria o ideal para a gente ter na nutrologia? A gente teria que seguir os princípios das 4 leis fundamentais do Pedro Escudeiro. Pedro Escudeiro foi um médico, atuou aqui no século XIX e XX, e ele deixou como herança essas 4 leis da alimentação. Ele falava que se a gente estivesse seguindo essas 4 leis, a gente teria o quê? Um regime normal que seria possível a espécie se perpetuar. As 4 leis têm a ver com a quantidade de alimentos, né? Então não pode ingerir nem a mais nem a menos. A qualidade, ou seja, eu preciso ingerir alimentos diversos, passar por vários nutrientes. A harmonia, esses nutrientes precisam estar numa proporção adequada. E a adequação, eu preciso adequar essa nutrição à minha população específica, né? Se é a fase da vida, se é um idoso, se é uma criança, se é uma gestante, se é um atleta, se é um paciente grave internado. Bom, em cima disso, surge a necessidade da gente saber quanto que uma pessoa precisa de nutriente, né? E isso começou quando? Isso começou na Segunda Guerra Mundial, com o pessoal dos Estados Unidos tentando padronizar o quanto que seria necessário de alimentação para um soldado sobreviver no campo de batalha. E aí começaram esses estudos de quanto que eu preciso na média de um nutriente para alimentar uma determinada população. Tá? Então esse foi a origem, na Segunda Guerra, dos começos dos estudos de valores de referência. E hoje, em relação aos Estados Unidos, onde começou isso, a gente ouve muito falar do IOM, ou Institute of Medicine, que, na verdade, desde 1970 existe como parte da Academia Nacional de Ciências. E no ano passado, esse Institute of Medicine recebeu o nome de National Academy of Medicine. E esse ano, 2016, ele mudou de novo de nome para ficar um pouco mais fora da medicina e mais a ver com saúde, chamando de Health and Medicine Division. Então, isso já é um alerta para o futuro. Quem está muito acostumado em falar de valor de referência do IOM, em breve os novos guidelines vai sair com o nome de National Academies e Health and Medicine Division. Ok? Bom, mas o que são então esses valores de referência? O que são essas tais de DRIs, né? Dietary Reference Intakes. Então, eles foram criados em 97 para englobar várias recomendações de referência diária. Né? E quais são essas várias recomendações de referência diária? São aquela que atende metade da população, aquela que atende quase toda a população, o nível máximo que um ser humano pode consumir daquele nutriente no dia. Então eles foram englobados no que a gente chama hoje de DRIs, né? Ou Dietary Reference Intakes, onde a gente tem uma série de compilado de tabelas. Então aqui a gente tem, quem quiser baixar, né? Então aqui tem toda a explanação, toda a parte científica, como se chegou o valor de cada um dos nutrientes. Quem quiser baixar hoje, não procure Institute of Medicine, que não vai achar, eles desativaram, né, essa página. Então pode procurar National Academies Health and Medicine Division. Você consegue baixar, fazer um cadastro e baixar todos essa história dos valores de referência, né? Cada um tem muitas páginas aqui, e que no final de tudo chega-se nas tabelas de valores de referência. Então quais são essas tabelas? Então a primeira dúvida sempre é essa: segue o valor de referência, segue as DRIs, mas que DRI que vai seguir? Qual é a tabela que vai seguir? Então, o primeiro que surgiu foi aquele lá na Segunda Guerra Mundial, que era a necessidade média estimada. Em cima dessa, a gente consegue calcular o RDA,
a ingestão dietética recomendada, ou se você não conseguir estimar isso, você chama de ingestão adequada, e a gente tem ainda a tabela do limite superior tolerável. Tá? Então essas são as 1, 2, 3, 4 principais valores do que a gente chama de o que está presente nas DRIs. Bom, como é que isso funciona? O primeiro valor a ser calculado foi a necessidade média estimada, ou seja, para uma população de 100 pessoas, qual que seria o valor daquele nutriente que atenderia 50 pessoas? Então isso foi baseado em revisão científica, foi baseado em pesquisas e é a base de cálculo para o próximo valor, que é a ingestão dietética recomendada. Então aqui uma tabela, né, desse valor da média, ou seja, quanto que eu preciso para alimentar metade de uma população, e eu tenho para cada nutriente o valor em microgramas ou miligramas desse nutriente. Mas, Clésio, aí a primeira dúvida, né, que surge. Se eu seguir a ingestão média recomendada, eu só estou alimentando metade da população. Exatamente. Então, esse valor é meio estranho, porque ele fala, numa distribuição de quanto cada indivíduo precisa daquele nutriente, ele fala que esse valor atende metade dos indivíduos, ou seja, ele atende mais do que o suficiente para metade dos indivíduos e menos do que o suficiente para a outra metade. E aí pensaram, em vez da gente fazer isso, por que a gente não coloca um valor que atende quase 100% dos indivíduos? Porque se eu colocar o valor do último indivíduo, também vai ser muito mais do que a média. Então tiveram uma ideia de pegar 2 desvios padrões, que engloba mais ou menos 97%, 98% da população, e fazer a partir daí um cálculo de valor de referência adequado. Então, em cima da maior medida de variância que a gente pode ter, que é o desvio padrão, que foi criado por esse indivíduo aqui, a gente faz com que aquela média de nutrientes recomendado passe a mais 2 desvios padrão, e aí assim eu tenho uma cobertura de 97,9%, 98% de uma população. Então aqui eu teria o que a gente chama de RDA, que é o que atenderia mais ou menos 98% da população, e aqui a média estimada. Então essa é uma das principais diferenças desses dois valores, e os dois hoje fazem parte das chamadas DRIs do governo norte-americano. Bom, vamos lá. Então, e o que seria o RDA? O RDA, quando eu consigo calcular, então, o médio, né, dos indivíduos, somando mais 2 desvio padrão, eu tenho uma cobertura de 97% a 98%. E aí eu vou ter uma outra tabela. Nessa tabela, aquilo que eu consegui determinar o RDA está em negrito. O que eu não consegui determinar o RDA, ou seja, o que eu não consegui chegar nesse valor para calcular esse, eu faço uma estimativa, e aí a gente chama de ingestão adequada. Ingestão adequada, o que seria então? Seria esses valores da tabela que não estão em negritos, onde eu não tenho evidência científica para eu falar qual que é a necessidade média estimada. Então, se a gente tínhamos a ingestão média recomendada, uma tabela, nessa tabela, onde a gente aparece RDA e ingestão adequada, eu tenho 2 valores, o em negrito, o RDA, e aqui a ingestão adequada, onde não está em negrito, está até com esse asterisco aqui. Isso significa que essa é uma tabela que, na teoria, atende 98% de uma população normal, ou seja, não é uma população com doença, não é uma população de atletas profissionais, é uma população, na média, normal da população. Então, a gente tem aqui para vitaminas e aqui para oligoelementos, qual que seria a tabela do RDA mais AI. Bom, eu também tenho nas DRIs, né, nessas tabelas, eu tenho os macronutrientes. Então, quanto que eu preciso de macronutriente para gênero e faixa etária. Então, eu consigo ter aqui carboidrato, fibra, gordura, os ácidos graxos essenciais e proteínas. E a gente tem também, de acordo com a terceira lei de Escudeiro, a gente tem o percentual que é o suficiente, né, o espectro, onde você pode variar esses macronutrientes. Então, é o espectro aceitável de distribuição dos macronutrientes, que também fazem parte das DRIs. Então, aqui para os carboidratos, né, para a faixa etária, para cada faixa etária, quanto que seria uma média para acertar no carboidrato, de acordo com essa percentual de 45% a 65%. Eu tenho outros jeitos de calcular carboidrato? Sim, por exemplo, para o atleta, eu tenho aqui do American College of Sport Medicine,
eu tenho aqui o cálculo para quem faz atividade física desde leve, moderada, alta e muito alta atividade física. Tá? Seria um grau de refinamento em cima das DRIs. Ainda nas DRIs, ainda nos valores de referência, eu tenho os limites superior tolerável. Então, esse limite seria o quê? Um nível mais alto que um ser humano teria tolerância, ou seja, não apresentaria efeito adverso para a saúde consumir nesses níveis. Isso não tem a ver com tratamento, isso tem a ver com a ingestão diária, não tem a ver com tratamento de doença, nem com tratamento de subnutrição. Tem a ver com a ingesta diária de um ser humano normal. Né? Às vezes as pessoas comem até alimentos em excesso e acabam tendo aí, sinais e sintomas disso. E tem alguns não nutrientes, tem alguns elementos que a gente não tem o consumo seguro nessas tabelas. Por exemplo, a prata. Quem consome muita prata ou inala pode ter aqui a argiria, né? A pele fica dessa cor, essa cor normal que a pessoa ficou depois de ingerir muita prata, né? Tem gente que começa a ingerir prata coloidal na tentativa de tratar algumas doenças e acaba depois ficando um pouco azul. Então aqui a tabela dos níveis toleráveis. Pode observar que algumas vitaminas não tem como você determinar qual é o nível tolerável máximo. Isso tem a ver principalmente com as vitaminas do complexo B, onde a gente não tem aqui uma intoxicação evidente. Então, nessa tabela do nível tolerado, não tem nem um padrão, né, um valor de referência padrão para a gente estar seguindo. E aqui, então, dos oligoelementos, a mesma coisa. Alguns elementos não tem, a gente não tem pesquisa suficiente para falar que eu preciso limitar o consumo até uma certa quantidade. Bom, então a gente tem aqui, além dos nutrientes, a necessidade estimada de energia, e que tem a ver com a idade, gênero, peso, altura e nível de atividade física, ou nível de lesão, né? O certo seria a gente calcular por um método calorimetria indireta, por exemplo, ou água duplamente marcada, que é um padrão ouro. Dá para observar que varia de acordo com a altura, de acordo com o peso, de acordo com a idade. E a gente pode calcular a partir de fórmulas de predição, se a gente não conseguir, né, aferir pela calorimetria indireta, a gente pode fazer a estimativa que vai variar de acordo com o gênero, com peso, altura e idade. Aqui a equação de Harris-Benedict, por exemplo, tem mais de um século, ou quase um século, e onde a gente estima o gasto energético. A gente ainda pode ajustar esse gasto energético, depois que a gente determinou o gasto energético basal, pela atividade física, nível de atividade física, multiplicando o valor final por 1,53, 1,76 ou 2,25, dependendo do grau de atividade física. Essas contas vêm lá da Organização Mundial de Saúde, né, nesse tratado deles. Quem quiser fazer isso mais fácil, tanto os ingredientes, os micronutrientes como os macronutrientes, pode entrar na Health and Medicine Division e ter uma calculadora onde você, colocando sexo, idade, peso, altura, você consegue, e nível de atividade, consegue fazer personalizado a sua necessidade diária de ingesta para cada nutriente. Bom, Clésio, eu entendi então que a gente tem, pelo antigo Institute of Medicine dos Estados Unidos, um monte de tabelas que ficaram apelidadas como DRIs, onde eu vejo a média de uma população, eu vejo qual é recomendado para 98% da população, qual é o máximo tolerável, e eu entendi isso. Tá? Agora, no Brasil, como é que funciona? Quando eu pego um rótulo, quem determinou que aquele valor de ferro, por exemplo, corresponde a 10% do consumo diário? Em cima do que são feitos esses cálculos? É em cima dessas tabelas dos Estados Unidos ou não? Né? Então, esse seria um segundo ponto para a gente estar elucidando. E a Anvisa determina isso. Né? Então, a Anvisa determina o que eu tenho que ter num rótulo de um alimento. Então, primeiro, eu tenho que, para saber o que tem no alimento, existem várias tabelas. Então, se você quiser saber um pão integral da marca tal, você tem tabelas de alimentos, por exemplo, essa tabela brasileira de composição de alimentos da Unicamp, a TACO. Você pode colocar um alimento e saber como é que ele se decompõe em nutrientes. Né? Então, você pode fazer do seu paciente a ingesta das últimas 24 horas e ver se é suficiente em termos de nutrientes, decompondo cada alimento e vendo se existe todos os nutrientes naquela alimentação. Agora, como é que é calculado o que é o valor de referência diário para um rótulo? Então, o valor de referência diário, primeiro, ele é calculado em cima de 2.000 quilocalorias, que seria uma dieta aproximada de um adulto
o adulto jovem, né? Então, todos os cálculos de percentual são feitos em cima de uma ingesta de 2.000 quilocalorias. Bom, e de onde veio esses valores de referência que a Anvisa usa hoje para os nossos alimentos, né, para referência dos nossos alimentos? Bom, veio de uma referência de rótulos do Mercosul, onde todos os países do Mercosul, inclusive o Brasil, seguem o mesmo padrão. Na legislação, na normatização brasileira, está na RDC 360 de 2003, e melhor detalhado na RDC 269 de 2005, onde especifica os valores de referência para cálculo de tabela de cada alimento. Bom, o que precisa ter nessa tabela? Precisa ter os macronutrientes, então é obrigatório qualquer alimento conter a declaração de macronutrientes, e aí eu tenho o percentual de uma alimentação diária em cima de 2.000 quilocalorias. E a gente tem ainda o que é a declaração voluntária. Então, as vitaminas e os oligoelementos são de declaração voluntária dentro de um produto industrializado, alimentício. Então, para quem tentar entender qual seria então a relação de um rótulo de um alimento brasileiro, né, em território brasileiro, com as tabelas, por exemplo, do IOM, você não consegue estabelecer uma relação perfeita. Por quê? Porque essas tabelas foram montadas pela Anvisa, os valores de referência, em cima de 2.000 quilocalorias dia, em cima de duas tabelas. Uma delas é do IOM e a outra é da Organização Mundial de Saúde, né? Então, da necessidade de vitaminas e minerais, foi feito em 2001, e para cada um desses itens, ela também pega para o adulto jovem. Então, homens aqui acima de 19 anos, 1,2 de tiamina é o valor que aparece nos rótulos dos nossos alimentos, como estimado a necessidade diária. Riboflavina, 1,3 miligramas dia. Se você for pegar aqui o cromo, o cobre, o flúor, já não é mais da tabela da Organização Mundial de Saúde, é da tabela do IOM, do antigo IOM, onde esses valores são tirados também de um adulto homem. Então, por exemplo, o cromo, 35 microgramas por dia, vem dessa tabela do IOM. Então, dessa composição de duas fontes, que a Anvisa chega à conclusão do que é necessário para uma dieta de 2.000 quilocalorias. Então, ela chega à conclusão que o cromo eu preciso de 35 microgramas dia, que o manganês precisa de 2,3, o ferro 14 microgramas, o cobre 0,9. Tá? Isso também para uma população normal e para uma dieta baseada em 2.000 quilocalorias. Aqui as vitaminas, lógico, quanto mais calorias, quanto mais produção de energia, é de se saber que a gente vai precisar de mais vitaminas também. Tá? Então, para um paciente que você tem internado, ele não vai precisar a quantidade de nutrientes que tem lá no Cernendose ou no Trezevit, da quantidade de vitaminas. Ele vai precisar mais, por quê? Porque ele está num estado maior de hipercatabolismo. Tá? Então vai precisar muito mais do que isso daqui. E aqui para as vitaminas A, D, K, C e E, esse é o valor diário que a Anvisa recomenda colocar no rótulo como a referência para uma dieta de 2.000 quilocalorias. Pô, Clésio, interessante. Aqui, então, eu já sei ler um rótulo. Já sei que esse valor é baseado na portaria da Anvisa. Eu já sei que esse valor percentual é baseado numa dieta de 2.000 quilocalorias, que não tem a ver exatamente com as tabelas, coincidentemente 100% com as tabelas do IOM, que é da tabela da Organização Mundial de Saúde, mais IOM. Beleza, já entendi tudo agora, em termos de rótulo, em termos de DRIS, já sei tudo isso. Mas ainda falta entender uma coisa. O que é suplemento e quais são os valores que a gente leva como referência para entender como é que a gente prescreve um suplemento e se esse suplemento ele é considerado um suplemento, se é considerado um medicamento, ou seja, quando eu vou prescrever um nutriente, eu posso estar enquadrado dentro de uma situação de suplemento ou pode estar enquadrado dentro de uma situação de medicamento. Então, quando é que isso acontece e o que tem a ver com essas tabelas? Medicamentos ou suplementos, né? Então, essa portaria de 98 diz o seguinte: um suplemento ele tem que ter de 25% a 100% da ingestão diária recomendada de vitaminas ou minerais. E aí ele pode ser considerado um suplemento. Por exemplo, se a gente for pegar o Centrum, né, todos os valores que a gente tem aqui vai estar entre 25% e 100% da ingestão diária recomendada, para ele ser considerado suplemento. Agora, se ele tiver mais que 100% da ingestão diária recomendada, o que acontece? Ele passa a ser chamado medicamento. Pode ser um medicamento
sem exigência de prescrição ou com exigência de prescrição. Bom, e aí surge uma nova tabela, que é a tabela de segurança. Tá? Então, ou seja, o medicamento já está acima daquele valor de referência que a Anvisa fala para uma dieta de 2.000 quilocalorias. Então já está chamado medicamento. Mas eu tenho medicamento que você pode ir lá e comprar sem prescrição e tem outros que tem uma prescrição. Para isso foi criada uma nova tabela nessa portaria onde se diz quais são os valores aqui máximos de segurança de vitaminas ou minerais. Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui a vitamina D, um valor de segurança seria 800 UI. Se for pegar a vitamina B6, chega até 200 miligramas. Vocês podem observar que para a vitamina B6, a gente precisa, pela Anvisa, uma quantidade de 1,2 miligramas dia. Agora, se a gente tiver até 200 miligramas dia, é considerado um valor seguro. Então, de 1,2 a 200 miligramas, se eu tiver aqui a vitamina B6, ela pode ser chamada de medicamento, né, à base de vitaminas e minerais, sem exigência de prescrição. Se você tiver acima da B6, acima de 200 miligramas, ele passa a se chamar medicamentos à base de vitaminas com exigência de prescrição médica. Um exemplo prático aqui. Eu tenho a necessidade de 2,4 microgramas dia, baseado na RDC da Anvisa, onde a gente vai fazer, inclusive, os cálculos para as tabelas dos alimentos. Bom, mas o nível máximo de segurança é muito maior que 2,4, é 1.000 microgramas dia. Isso faz com que, se você tiver um suplemento vitamínico, ele tem que ter até 2,4 microgramas dia. Pode procurar, por exemplo, num centro, ele vai ter, no máximo, essa quantidade de vitamina B12. Bom, se eu tiver acima dessa quantidade, eu tenho um medicamento. O medicamento ele pode ter exigência de prescrição médica se ele for acima de 1.000 microgramas. Aqui, no caso, a gente tem aqui a vitamina B12, 5.000 microgramas. Então, aparece essa tarja, venda sob prescrição médica, que é o citonurin, por exemplo, 5.000 microgramas de B12. E eu acho na gôndola do supermercado, ou seja, de acesso para qualquer um, 500 microgramas dia, que eu não preciso de receita médica. Ele é chamado de medicamento, né, à base de B12 e não de suplemento, mas também você não precisa da receita médica. Então, a gente falamos de 3 coisas. Quais são os valores de referência, e aí o que os Estados Unidos usa desde a Segunda Guerra Mundial, e o que são essas DRIs. Né? Então, as DRIs calculam a média, calcula a RDA, que atende 98%, a média que atende metade. Quando eu não consigo calcular a RDA, tem a gestão adequada. E eu ainda tenho os níveis superiores máximos, essas são as DRIs. A Anvisa faz uma tabela em cima dessas DRIs norte-americanas, em cima da Organização Mundial de Saúde, e tem uma base de referência, uma tabela de referência para o brasileiro, que segue também a do Mercosul. Quando um médico vai prescrever um desses nutrientes, aí você vai prescrever... mesmo sem pensar, você está fazendo a prescrição ou de um suplemento ou de um medicamento. E o medicamento pode ter necessário obrigatoriamente a receita médica se estiver acima do nível máximo de segurança considerado pela Anvisa. Ok? Vamos olhar a rótula então, vamos verificar se entendemos tudo. E na prescrição não esqueça dessas tabelas para você entender o que você está prescrevendo. Se é um valor aqui para um tratamento, se é um valor só para garantir aquela quantidade do nutriente. E se é um valor que vai precisar de receita médica ou não, né? Se o paciente pode comprar direto na farmácia. Bom, se você gostou de entender um pouco mais sobre o valor de referência, né, sobre as DRIs, se foi útil para você esse vídeo, compartilhe com outros colegas médicos. E se você ficou com dúvidas, pode deixar aqui embaixo nesse vídeo que eu respondo para você. Se você quiser mais informação sobre educação na área de saúde para médico, entre lá no meu site educaçãoprasaude.com.br. Um abraço e até a próxima.